Olá, tudo bem? Você sabe o que são tipos de licitação e quais são os tipos de licitação existentes na Lei 8.666 e na Lei do Pregão 10.520? Primeira informação importantíssima, gravem muito bem essa informação. Jamais confundam tipo de licitação com modalidade de licitação. Modalidade licitatória será a modalidade que vai dar a formatação para o nosso procedimento licitatório. Então, a depender do valor estimado da nossa contratação, nós iremos, na Lei 8.666, adotar a concorrência, a tomada de preços ou convite, ou, dependendo do objeto que vai ser licitado, leilão e concurso, ou, no caso do seu objeto ser um bem ou serviço comum, a modalidade pregão. Então, modalidade de licitação é aquilo que vai dar a formatação, o delineamento, a estrutura para a sua licitação. Dependendo da modalidade adotada, a licitação terá prazos diferenciados, terá a questão da publicidade do instrumento convocatório diferenciado. Então, se a modalidade for mais ampla, os prazos são mais dilatados, a publicidade é maior, e para modalidades menores, como o convite, a publicidade é bem mais reduzida e os prazos também muito mais reduzidos. Então, vejam bem, a modalidade de licitação que dará a formatação, o delineamento, a estrutura em relação a prazos, a questão de divulgação de instrumento convocatório, a questão de participação em relação ao universo de licitantes, porque algumas modalidades têm questões de cadastramento, outras não. Então, é a modalidade que vai formatar como será o procedimento licitatório em relação a essas questões. E quando a gente falar em tipos de licitação, o tipo de licitação consiste na forma de como se dará o julgamento das propostas dos licitantes que vão participar da nossa licitação. Então, sempre que um licitante, uma empresa privada, pretende participar de determinada licitação, ele precisa saber previamente quais serão os requisitos para julgamento daquelas propostas. Prestem atenção! Toda licitação tem uma modalidade licitatória e um tipo de licitação. Agora, é pelo tipo de licitação que eu sei como que a administração vai julgar a minha proposta. Então, é pelo tipo de licitação que eu sei quem vai ser o vencedor daquela licitação. É aquele licitante que apresentou unicamente o menor preço? Ou algumas questões técnicas, de proposta técnica, serão também tomadas em consideração para julgamento daquelas propostas? Então, pela Lei 8.666, nós temos 4 tipos de licitação: menor preço, maior lance ou oferta, melhor técnica e técnica e preço. Já na Lei do Pregão 10.520, o único tipo de licitação existente é o tipo de licitação menor preço. Então, gravem bem essa segunda informação. Não existe pregão por melhor técnica ou técnica e preço. Se a sua modalidade for o pregão, o único tipo adotado possível é o tipo menor preço. Mas como que funcionam, então, o julgamento das propostas por cada um desses tipos de licitação? Pois bem, pessoal, menor preço significa que vai vencer aquela licitação o licitante que apresentou um menor valor, desde que ele tenha atendido todos os outros requisitos do edital. Por isso, é totalmente incorreta a informação de que, pelo tipo menor preço, a administração vai comprar produtos de má qualidade, produtos porcaria. Isso não existe, pessoal, porque o sucesso da licitação está sempre na forma pela qual a gente vai fazer a descrição daquilo que eu vou comprar, a descrição daquele objeto. Claro, se você precisa de um notebook para um pessoal que vai fazer a confecção de softwares, o processador tem que ser do mais potente possível. Porém, se quem vai utilizar o computador, o notebook, são pessoas que só vão utilizar o Word, PowerPoint, é claro que o processador pode ser um pouco menos potente, tá? Então, a depender do que a administração precisa, ela vai descrever todos os requisitos mínimos de qualidade no instrumento convocatório e só vai vencer a licitação aquele licitante que apresentou sim o menor preço, mas que tem atendido todos os demais requisitos no edital. Por isso que se nós exigirmos um notebook com um processador
E 7, aquele licitante que aparece com uma proposta com um notebook de processador i3 muito inferior ao que eu solicitei, essa proposta vai ser desclassificada. Por isso que só vence a licitação quem apresentou o menor preço, mas trouxe uma proposta com todos os requisitos mínimos de qualidade, durabilidade, desempenho, conforme o nosso projeto básico ou termo de referência exigiu devidamente, e também que tem toda a documentação que a administração exigiu no edital para fins de habilitação da empresa, que vai ser o julgamento em outra fase, tá? Aqui nós estamos na fase de julgamento de propostas. Mas existe também a fase de habilitação dos fornecedores, onde a gente vai analisar documentos que o licitante precisa apresentar para ser habilitado quanto empresa. E aí é uma outra fase de julgamento, não se confunde com essa fase de julgamento de propostas. Aqui a gente só fala do objeto e do valor comercial das propostas, tá? Perfeito, então, pessoal. Já ficou claro, então, que pregão é só pelo menor preço. Já na Lei 8666, nós temos o tipo menor preço e mais 3. Vamos ver. O segundo tipo de licitação da Lei 8666 é o maior lance ou oferta. Pelo tipo maior lance ou oferta, a administração não está como compradora, ela não está aqui comprando algo ou contratando algum tipo de serviço, não. Ela está alienando parte do seu patrimônio. Então, por exemplo, vendendo um bem imóvel que não vai mais utilizar ou um imóvel. Então, nesse caso, nesse tipo de licitação, quem vence a licitação é aquele interessado que apresentou a maior oferta. Agora, os outros dois tipos de licitação, melhor técnica ou técnica e preço, são tipos excepcionais, porque a regra sempre é o menor preço. Mas alguns objetos, alguns serviços de natureza predominantemente intelectual, por exemplo, a elaboração de um projeto básico ou executivo, ou uma engenharia consultiva, ou uma construção de um galpão que vai ser utilizado para armazenar equipamentos explosivos. Então, dependendo do tipo do objeto, sendo um serviço de natureza predominantemente intelectual, aí a gente vai poder utilizar desses tipos especiais, excepcionais, que é a melhor técnica ou a técnica e preço. Nesse caso, pessoal, o edital estabelece alguns requisitos para julgamento da proposta na questão técnica e também pesos e notas para esses critérios que vão ser estabelecidos previamente no edital. Então, olha lá. Enquanto no tipo menor preço, os licitantes aparecem apenas com 2 envelopes, um contendo a documentação de habilitação e o outro contendo a proposta comercial, já no tipo melhor técnica e técnica e preço, os licitantes vão comparecer munidos de 3 envelopes. O primeiro com a documentação de habilitação da empresa, que será uma fase de julgamento de habilitação. O segundo com a proposta técnica e o terceiro envelope com a proposta comercial, sempre separadamente. Por quê? Porque só passa para a próxima fase aqueles licitantes que foram devidamente habilitados ou classificados na fase anterior. Então, na fase de habilitação, nós vamos abrir o envelope de todos os proponentes e só vai passar para a fase de proposta técnica os licitantes que foram habilitados. E aí, no julgamento das propostas técnicas também só passa para a próxima fase de proposta comercial os licitantes que foram classificados tecnicamente, tá ok? Então, pessoal, esses são os tipos de licitação existentes na Lei 8666. Quem quiser conhecer um pouco mais, discutir um pouco mais sobre esses critérios, convido para participar do nosso curso de licitações, tanto presencial quanto EAD, que nós vamos discutir um pouco melhor quais são os requisitos técnicos a serem solicitados, quais são as fórmulas que o edital costuma trazer. Convido e espero vocês nos nossos cursos da Viana e Consultores.